abençoa todas as pessoas. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas para o nosso bem-estar. Em nome santo de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Vamos meditar na palavra de Deus, depois de um momento maravilhoso de adoração como esse que nós tivemos. Eu me lembrei lá no início da minha fé, cantando Consagração da minha pátria. Ouvi muito essa música. Louvado seja o Senhor. Irmãos, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Deixa a sua vida aberta no capítulo 1. Nós vamos hoje meditar no início aqui desse livro de Jó. Nós vamos hoje falar sobre algumas lições da história de Jó, que Deus tem a nos ensinar através da vida desse homem. São muitas coisas, muitas maravilhas que nós podemos aprender. Mas hoje nós vamos destacar aqui apenas algumas. Nós vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos abençoe. Senhor, fala ao nosso coração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Que hoje sejamos edificados, transformados pela Tua palavra, impactados pela poderosa palavra de Deus, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus a Tua palavra ela penetre em nosso coração como uma espada de dois gumes, no mais interior do nosso ser, transformando a nossa alma, nos levando para mais perto de Ti, nos levando a ter um coração mais quebrantado, nos levando a ser mais obedientes, nos levando a Te conhecer mais, para que possamos Te agradar mais com a nossa vida. Ó Deus, hoje que o Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada para o louvor e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu costumo fazer, eu vou lendo à medida que a gente for avançando na mensagem, certo? A história de Jó nos ensina coisas maravilhosas, nos ajuda a conhecer mais a Deus e crescer espiritualmente. Todos aqui conhecem a história de Jó, tenho certeza. Se não todos, quase todos. E essa história, irmãos, ela traz muitos ensinamentos preciosos para nós. E é isso que nós vamos ver essa noite, que nós podemos aprender através da vida desse homem. Um patriarca que viveu em torno de 1500 a 2000 anos antes de Cristo, e que foi escrito aqui, registrada a história dele para a nossa edificação, para que nós pudéssemos aprender sobre tudo aquilo que Deus fez na vida dele, como Deus trabalhou no seu coração, para que a gente hoje, depois de aproximadamente 3.500 anos, a nossa vida também seja edificada através do que esse homem passou, de como Deus trabalhou na vida dele, de como Deus agiu. Então, que a gente hoje possa aprender através dessa história. Jó, primeiramente, nós temos que ver que ele era muito temente a Deus. Isso prova, mostra que mesmo uma pessoa temente a Deus, uma pessoa como Jó, íntegra e reta, ela pode às vezes passar
íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa que é pura, uma pessoa que procura andar de maneira que agrada a Deus, uma pessoa reta, uma pessoa obediente, uma pessoa temente a Deus, como era Jó. Não está falando aqui de alguém que tem medo de Deus, como se fosse a pessoa que ficasse atemorizada diante de Deus. Não. Fala de uma pessoa que tinha reverência, respeito, tinha Deus na mais alta consideração. É isso que é ser temente a Deus. Ele colocava Deus realmente como seu rei, Deus no trono do seu coração. Então Jó, irmãos, era um crente exemplar. Ele tinha uma vida como todos nós devemos ter como cristãos. Ele tinha uma vida de obediência que agradava muito a Deus, que alegrava o coração do Senhor. E aí nós já podemos meditar nessa noite no seguinte: será que nós temos procurado andar como Jó? Será que isso tem sido o foco da nossa vida, o nosso alvo de tentar ser íntegro, reto, temente a Deus, sempre se desviar do mal? Isso é a vontade de Deus. E nós vamos ver que isso alegra muito a Deus. Jó é um exemplo de uma pessoa que agrada a Deus. Mas como eu falei, interessante, o livro de Jó, ele vai narrar os sofrimentos que esse homem passou. E foram grandes, foram muitos, e foram terríveis. E aí, irmãos, isso traz outra reflexão importante na nossa vida. Que mesmo uma pessoa que é assim como Jó, temente a Deus, que se desvia do mal, pode acontecer se ela passar por aflições, por grandes sofrimentos, por grandes problemas. Hoje muita gente ensina ao contrário, que se você é de Deus, se você é cristão, você não vai passar por problemas, você não vai passar por lutas, não vai ter aflições, e se você estiver passando é porque o diabo, ele encontrou brecha na sua vida, porque você está em pecado, porque você fez alguma coisa errada, e está merecendo o castigo de Deus. E na vida de Jó não era nada disso. Nós vamos ver que realmente Deus permitiu que o diabo o atacasse. Mas não era porque ele estava em pecado, não é porque ele andava em desobediência, não era porque ele estava desagradando a Deus. Então, quando a gente estiver passando por sofrimento, se a gente tem a consciência de que está procurando agradar o nosso Senhor, servir, andar retamente, e mesmo assim a gente está sofrendo, nós não devemos ficar pensando: será que eu cometi algum pecado? Será que porque eu não tenho fé? Muitas vezes não é por isso. Pode até ser, mas não é o caso de Jó, e muitas vezes não é o nosso caso. E muitas vezes as pessoas ficam logo acusando, dizendo: você está em pecado, você deve ter feito alguma coisa para merecer. Que foi exatamente o que os amigos de Jó que apareceram depois ficaram fazendo, apontando o dedo para ele, dizendo: Jó, você está em pecado. Jó, confesse o teu erro, você fez alguma coisa para merecer, senão você não estaria passando por isso. Deus com certeza está te castigando. Você tem que rever aí a sua vida, porque você fez alguma coisa muito grave para estar passando por essa situação. E não tinha nada a ver. Não era esse o caso. Não era de maneira nenhuma. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender nesse livro. Que Jó era um homem obediente a Deus. Um homem que agradava ao Senhor com a sua vida. Mas mesmo assim nós vamos ver que ele passou por aflições terríveis. O interessante, irmãos, é que esse temor a Deus foi que fez com que Deus falasse de Jó para Satanás, para que esse o tentasse. Satanás. Olha, preste atenção para você pensar que eu estou falando de heresia. Foi exatamente pelo fato de Jó ser tão temente a Deus, um homem tão reto e obediente, que chamava a atenção de Deus, que alegrava o coração de Deus, foi exatamente por esse motivo
que quando Satanás aparece, Deus fala de Jó para Satanás. Vejamos aqui o versículo de número 8. Olha o que acontece. Vamos ver o 6, só para a gente entender o contexto. Num dia em que os filhos de Deus, aqui são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí olha só o que acontece no versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Esse é um detalhe muito importante do texto, porque não foi o diabo que foi até Deus pedir permissão para atacar a vida de Jó. Foi Deus que puxou conversa e perguntou para ele. Perguntou aí o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que Deus coloca Jó lá em cima, assim. Deus tinha muita consideração para com Jó e se alegrava na vida dele porque ele era temente. E Deus é quem fala a respeito de Jó para Satanás. Alguém pode até pensar que isso foi uma maldade. Alguém incrédulo que não conhece a Deus nem superficialmente. Mas não foi nesse caso. Amar muito a Deus e querer agradá-lo pode nos levar a sofrer horríveis tribulações para que nós possamos crescer. Irmãos, o que aconteceu na vida de Jó é interessante. E isso não deveria nos desestimular a buscar Deus, certo? Mas nós precisamos entender uma coisa. Quando nós somos pessoas de Deus e que agradam o Senhor, às vezes Deus pode, exatamente por esse motivo, nos levar a passar por situações difíceis de sofrimento e de dor. E por quê, pastor? Se a pessoa ama tanto a Deus e obedece, procura viver uma vida reta, por que Deus faz isso então? É exatamente por esse motivo, porque Deus quer levar essa pessoa a crescer mais ainda, a conhecer mais ainda a Deus, a chegar a patamares de profundidade de relacionamento e de crescimento espiritual maiores ainda. Porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito importante, uma verdade espiritual. O sofrimento é uma das melhores escolas. É no sofrimento que nós aprendemos coisas que muitas vezes a gente não aprenderia de outra maneira. E Deus, muitas vezes, Ele vai nos colocar nessa escola, não porque Deus tenha prazer no nosso sofrimento, mas porque Deus tem propósitos para nós. E tem coisas que a gente precisa aprender, que a gente não aprenderia se não fosse por meio da dor e do sofrimento. Tem coisas que nós só vamos crescer, amadurecer, experimentar de Deus, se nós passarmos por certas situações difíceis, de dor, de luta e de sofrimento. Quem não sofre, geralmente não cresce, não aprende. Aprende, mas até certo ponto. Cresce, mas até certo ponto. E isso, irmãos, vocês podem verificar nas suas próprias vidas. Pare para meditar nos momentos em que você esteve sofrendo, passando por uma luta. Esses momentos são os momentos onde mais a gente cresce, onde mais a gente aprende, onde mais a gente chega perto de Deus, onde Deus trabalha no nosso coração e nos leva para ser aquilo que Ele sonhou para cada um de nós, aquilo que Ele quer que a gente seja. E às vezes Deus tem propósitos também maravilhosos, grandiosos na nossa vida, na obra de Deus. Mas para a gente experimentar essas coisas, a gente precisa ser lapidado, a gente precisa ser trabalhado, a gente precisa ser colocado na fornalha. Deus precisa tirar as impurezas, precisa tirar o que não presta, precisa trabalhar no nosso coração para nos preparar para sermos tudo aquilo que Ele deseja.
geme, dói, chora, esperneia, mas Deus trabalha através disso para nos mudar, para nos fazer crescer. Basta a gente olhar, por exemplo, a vida dos servos de Deus na história. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, pessoas que foram assim muito usadas por Deus, conheceram a Deus, tiveram intimidade com Deus, mas olhemos a vida deles, o que eles passaram, o que eles experimentaram, o que eles tiveram de sofrer para chegar onde chegaram. Vejamos a vida do próprio Jesus, que teve um ministério mais grandioso de todos, e ninguém sofreu como ele. Geralmente a vida dos servos de Deus é uma vida marcada por dor e por luta. E como eu disse, não é porque Deus vem trazendo o nosso sofrimento, mas é porque essas coisas nos levam para mais perto de Deus. Os irmãos lembram daquele louvor? E é uma verdade. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Isso é uma verdade maravilhosa que realmente acontece na nossa vida. Então vamos continuar aqui no texto. Outra coisa muito importante que a gente aprende, que Satanás ele só pode nos atingir na medida que Deus permite. Ele é totalmente submisso às ordens de Deus. E isso é motivo de grande consolo para nós. Meus irmãos, às vezes, tem pessoas que mesmo dentro da igreja têm medo do diabo, se preocupam muito com o diabo, acham que a qualquer momento o diabo pode lhe atacar, lhe alcançar, lhe fazer mal, destruir a sua vida. Irmãos, o diabo não tem autoridade de tocar em nós. Nós precisamos entender isso. O Senhor da nossa vida é Deus. O que a palavra de Deus diz também? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Lá em 1 João fala isso também. Desde o dia em que nós cremos no Senhor Jesus e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, o diabo perdeu toda a autoridade sobre a nossa vida. Ele não tem autoridade de nada e ele não pode fazer nada, a não ser que Deus permita. É a única exceção. A não ser que Deus permita, por algum propósito. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. E veja o versículo 10, como é interessante. No capítulo 1. Vejamos a parte do 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste com cego? Olha aqui a afirmação do diabo. Mesmo ele sendo o pai da mentira, mas isso aqui que ele falou ocasionalmente é verdade. Porque nós vemos na palavra de Deus em toda a Bíblia. Acaso não cercaste com cego? Cego é uma cerca, certo? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem. Ou seja, a vida dele está protegida. A vida dele está cercada. O Senhor não deixa nem eu chegar perto. Ele está todo protegido. Era isso que ele estava falando. E é verdade. Nós estamos como que uma cerca espiritual ao nosso redor. É o que a Bíblia diz. Que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus está ao nosso redor, nos protegendo o tempo todo. O tempo todo. Isso é uma verdade. E Satanás diz assim também: a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Porque tudo aquilo que nós temos e somos, realmente é porque Deus abençoa e Deus nos dá. E Satanás está
dizendo em outras palavras: o Senhor protege ele, o Senhor abençoa a vida dele, é por isso que ele te teme, por isso que ele te segue. Jó, irmãos, estava sendo tentado por Satanás e provado por Deus ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A grande questão nessa situação é a seguinte: eu gostaria que os irmãos atentassem nesse ponto, porque é um ponto muito importante. No meio de toda essa situação, onde nós vemos que Deus, nós vamos ver o texto agora, Deus vai permitir que o diabo fure esse bloqueio. Deus vai tirar a mão e permitir que o diabo atinja a vida de Jó. E ele vai ficar sendo tentado pelo inimigo. E ao mesmo tempo isso é uma provação de Deus para Jó. Porque Deus, o objetivo de Deus, olha que interessante, é diferente de tentação e provação. Tentação é um ataque do inimigo para tentar destruir a vida de uma pessoa. Provação é Deus colocando uma pessoa debaixo de um teste para que ela seja provada, para que ela possa crescer e melhorar. O objetivo de Deus aqui era diferente do diabo. Deus queria fazer Jó crescer. E ele ia usar para isso o diabo, permitindo que o diabo o atacasse. E aí a grande questão, irmão, que eu estava dizendo é o seguinte: será que Jó serve a Deus porque o ama ou só porque Deus lhe concede muitas bênçãos? Essa era a grande questão que estava aqui sendo avaliada, que Satanás levantou. Olha o que o texto diz no versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó demora de temer a Deus? Satanás estava dizendo assim em outras palavras: Jó realmente teme ao Senhor por nada, sem causa nenhuma, só por tua causa? Ou é só porque o Senhor abençoa a vida dele? Por isso que ele diz assim no versículo 11: estende, porém, que é o diabo falando para Deus, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás estava dizendo o seguinte: Deus, ele só teme ao Senhor porque eu sou uma pessoa muito dele, porque o Senhor dá coisas para ele e o protege. Agora, como ele diz aqui, toque no que ele tem, e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar. Essa era a tese do diabo, de que Jó só servia por causa do que ele tem, por causa das bênçãos. E ele achava que se Deus tirasse aquelas bênçãos, Jó ia perder todo o temor e obediência, e não ia mais querer saber de Deus. Esse era o desafio de Satanás. Essa era a tese dele, era a teoria dele. E aí, irmãos, eu deixo essa pergunta para a gente refletir aqui. Nós servimos a Deus por qual motivo? Por quem Deus é ou pelo que Ele faz por nós? É uma pergunta muito importante que a gente precisa refletir. Por qual motivo nós servimos a Deus? É pela sua pessoa ou é por causa das suas bênçãos? Por causa do que Ele tem nos dado? Onde é que está o nosso coração realmente, de verdade? É na pessoa de Deus ou é nas bênçãos? Nós precisamos refletir sobre isso, porque tem muita gente que está muito feliz com Deus, enquanto tudo está andando muito bem. Enquanto ela tem emprego, enquanto ela tem casa, família, enquanto ela tem saúde, enquanto tudo está uma maravilha. Ela vem para a igreja, louva a Deus, tudo está perfeito. Mas quando as coisas não saem do jeito que ela esperava, ela se decepciona e se afasta de Deus, e deixa de servir a Deus, e deixa de servir. E aí nessas situações é mostrado realmente o que é que a pessoa amava, onde é que estava o coração
dela. Porque se no momento da dor, se no momento da dificuldade, se no momento da aflição, nós nos afastarmos de Deus, isso vai estar mostrando o quê? Que o nosso coração está no que a gente tinha e não em Deus. Essa é a grande questão que nós precisamos avaliar, e é uma questão muito séria, irmãos. Por que nós estamos com Deus? Pelo que Ele é ou pelo que Ele nos dá? E aí eu gostaria que a gente imaginasse, que a gente fizesse um exercício de imaginação nessa hora, certo? Cada um dos irmãos aqui, cada um de nós, que você imaginasse aí tudo que você tem: seu emprego, sua família, seus filhos, sua casa, seu carro, suas posses, tudo que você já conquistou. Imagine aí tudo que você tem. Agora imagine, eu espero que isso não aconteça, se porventura, certo? Só em teoria, você se visse de repente na mesma situação de Jó, que aconteceu aqui, que o texto vai falar mais adiante, que Jó perdeu os seus filhos, e Jó perdeu todos os seus bens, mataram os seus servos, e ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive a sua própria família, com exceção da mulher. Se isso acontecesse conosco, qual seria a nossa reação? É uma pergunta difícil de responder. Qual seria a nossa reação? Será que a gente ainda amaria a Deus? Será que a gente ainda andaria na sua presença? Será que a gente ainda louvaria? Será que a gente ainda viria para a igreja? Será que a gente ainda continuaria servindo? Apesar de perder tudo isso, imagine você não tendo mais nada, não tendo mais casa, não tendo mais família, de repente tendo que morar de favor, não tendo nem o que comer, precisando da oferta dos irmãos. Ainda assim, será que a gente adoraria a Deus? Será que a gente falaria com Ele? Louvaria o seu nome? Será que a gente ainda viria à igreja? Nós precisamos refletir sobre isso, porque o nosso coração precisa estar em Deus. O nosso coração precisa estar no Senhor. Irmãos, Deus ele precisa ser tudo para nós. Nós precisamos amar Ele mais do que tudo, mais do que todos, mais do que qualquer coisa. Irmãos, Ele deve ser aquele a quem nós devotamos a nossa vida, aquele a quem nós nos consagramos, aquele a quem nós amamos de todo o nosso coração, aquele que nós sentimos que é tudo para nós, que realmente preenche o nosso ser, que nos satisfaz de tal maneira que enche a nossa vida com tanta alegria e amor e satisfação, que não importa o que a gente perdesse, ainda assim a gente amaria a Deus. É isso que Deus quer que seja a nossa realidade. É assim que Ele quer que seja o nosso coração. Que o nosso tesouro seja Ele, que a nossa porção seja o Senhor, que a nossa herança seja Ele, que Ele seja tudo para nós, porque, irmãos, tudo que nós temos aqui, nós temos que entender, foi Deus que deu, é passageiro, nós somos mordomos de tudo, nós não possuímos nada, nós não possuímos ninguém, tudo que nós temos foi Deus que deu. E um dia, todas essas coisas nos serão tiradas. Nos serão tiradas. E só vai restar Deus no nosso coração, se Ele realmente estiver. Ou então não vai restar mais nada. Porque ou Deus realmente é o Senhor da nossa vida, ou quando a gente perder tudo, não vai restar nada. E um dia nós vamos perder tudo. E aí, irmão, eu vou ler aqui para vocês rapidamente
o que aconteceu, para que os irmãos relembrem a história. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, as jumentas passeam junto a elas. Versículo 14, certo? De repente deram sobre eles os sabeus, os levaram, mataram seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E assim aconteceu com relação a tudo que Jó tinha e os seus servos. E aí depois acontece no versículo 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Esse se levantou um grande vento do lado do deserto e deu-lhes 4 cantos da casa, ao caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para fazer a nova. Então, num só dia, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu todos os seus filhos, perdeu tudo. Agora, interessante é que mesmo nessa situação, Jó não blasfemou de Deus. Ele adorou a Deus e continuou amando e confiando nele. Olha o que aconteceu, está registrado no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça. Isso aqui era sinal de lamentação, certo? Eu fazia muito isso. Rasgava sua roupa, jogava pó sobre a cabeça, ou raspava a cabeça, lançou-se em pé. E o que foi que ele fez? Adorou a Deus. Irmãos, olha que coisa linda e maravilhosa. A primeira reação de Jó foi lamentar, ficar extremamente triste, o que é normal. Porque quando a dor vem, a gente sofre, a gente dói, a gente fica triste. E isso é totalmente normal e compreensível. Não tem como a dor vir e você continuar rindo como se nada estivesse acontecendo. Dói realmente muito e a gente chora e lamenta. Mas logo depois, o que foi que Jó fez? Ele adorou a Deus. Ele glorificou o nome do Senhor. Ele podia ter blasfemado, ele podia ter dito um monte de coisa contra Deus, ter culpado Deus, ter falado muita coisa, mas ele escolhe adorar ao Senhor. Ele escolhe engrandecer o nome de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa, irmãos. Olha o temor desse homem, o amor a Deus, o quanto ele considerava Deus mais do que tudo. Porque mesmo perdendo tudo, ele ainda adora a Deus. Será que a gente adoraria a Deus numa hora dessa? Será que a gente teria a mesma atitude? E olha o que ele diz. A fala dele aqui é incrível. Olha o que ele diz no versículo 21. Olha a compreensão dele a respeito de Deus e da realidade da vida. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Isso aqui é como se fosse uma linguagem poética para ele dizer o seguinte: eu vim a esse mundo sem nada, eu não tinha nada. Ele tinha essa compreensão. Chegou aqui um bebezinho novo, nem roupa não tinha nada. Então eu vou embora desse mundo sem nada. Do jeito que eu vim sem nada, eu vou embora sem nada. Então, que seja assim. Ele tinha uma compreensão correta a respeito da vida. A gente precisa ter isso também. A gente precisa ter essa compreensão, senão a gente não consegue encarar a dor. Porque a gente chega nesse mundo sem nada também. Só que a gente começa a ter coisas. A gente começa a receber coisas de Deus. E o problema muitas vezes é que a gente vai se apegando muito, cada vez mais a tudo isso. Como se nunca mais essas coisas fossem ser tiradas. E a verdade, irmãos, é que um dia elas vão ser tiradas de nós. Os bens materiais, até mesmo a nossa família, se eles forem salvos, eles estarão conosco no céu. Mas se porventura um cônjuge ou os filhos
tomarem uma decisão contrária para longe de Deus, até mesmo a nossa família, nós vamos nos afastar por toda a eternidade. Embora essa não seja a vontade de Deus. Mas tudo aquilo que nós temos, um dia nós não vamos ter mais. E Jó tinha essa compreensão. E olha o que ele diz mais: o Senhor deu e o Senhor tomou. Ele sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus. E que por isso Deus podia pegar de volta a hora que ele quisesse. Olha a compreensão teológica, espiritual de Jó. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não sou dono de nada. Eu não possuo nada. Tudo é de Deus. Tudo foi Deus que me deu. Foi por isso que ele aceitou com mais facilidade e conseguiu adorar a Deus, porque ele tinha essa compreensão a respeito da vida, de que ele não possuía nada e tudo que ele tinha foi Deus que deu. E aí, consequentemente, por causa desse entendimento dele, o que ele faz? Ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Como ele tinha esse entendimento a respeito da vida, então nada do que aconteceu impediu dele continuar adorando a Deus. Foi como se ele estivesse dizendo assim com outras palavras: Deus, tudo bem, eu compreendo. Eu não tenho nada mesmo, tudo foi o Senhor que me deu. Então, o que eu tenho é o Senhor. Então eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar louvando o teu nome. Eu vou continuar engrandecendo o Senhor. Não importa o que aconteça, eu te adoro. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Foi isso que ele fez. E meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque sempre quando nós estamos passando por uma luta e uma dificuldade, nós vamos ter que tomar essa mesma decisão de Jó. Essa mesma decisão de Jó. E de um lado está Deus, esperando que a gente possa confiar nele, entender quem ele é e adorar o seu nome apesar de tudo. De um lado está Deus, querendo que a gente faça isso, esperando que a gente tenha essa atitude. E do outro lado vai estar o diabo, torcendo contra, para que a gente diga algo contra Deus, para que a gente blasfeme, para que a gente abandone a fé, para que a gente saia da igreja, para que a gente comece a falar mal de Deus. E aí, que atitude que nós vamos tomar? Nós precisamos glorificar a Deus, mas apesar de tudo, e deixar que o diabo seja envergonhado. No momento da luta, devemos glorificar o Senhor e que o diabo seja envergonhado. Que ele em nenhum momento venha se alegrar com a nossa vida, se satisfazer com o osso, dizendo coisas do tipo assim: eu não disse que ele não tinha temor a Deus, que ela não era fiel, está aí, ó, perdeu o que tinha, não está nem aí para Deus mais, não ora mais, não lê Bíblia. Eu não disse que esse era um crente falso, que não tinha temor, porque a primeira coisa que ele vai dizer, que ele vai se alegrar e que ele vai usar pessoas para falar nisso. Que a gente possa alegrar o coração de Deus com a nossa atitude. E aconteceu mais, irmãos. Lá no versículo 2, do 1 a 6, relata o seguinte, que aconteceu ainda pior na vida de Jó. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: eu vou até me passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, até que se repetiu a história, mas aqui já era o segundo teste. E aí, olha o que Deus disse: observaste o meu servo Jó? Deus pergunta mais uma vez, porque ninguém há na terra semelhante a ele, é um menino que do reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí olha o que Deus acrescenta agora: ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele. Deus aqui, mais uma vez, olha, ele é temente a mim, ele conservou a sua integridade para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor. Agora Satanás quer ir mais adiante. Olha o que ele diz:
dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí olha o que Deus diz. Diz o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Deus permitiu que Satanás tocasse diretamente na vida de Jó, que não tinha acontecido até o momento, mas ele não deixou que Satanás tirasse a vida de Jó. Às vezes a situação ela piora mais ainda, porque uma coisa é quando nós perdemos algo, até mesmo um filho ou um familiar. Agora, outra coisa que às vezes é mais difícil é quando a provação ou a tentação atinge diretamente a nossa vida. Quando nos atinge diretamente. Quando o sofrimento vem de encontro a nós. Uma enfermidade terrível, ou um acidente terrível, ou uma traição, ou algo que estão tramando para destruir a nossa vida, e aí nos prejudicam, ou inventam mentiras, ou nos fazem perder o emprego, fazem alguém nos prejudicar, ou nos atingem diretamente. Quando é diretamente, é mais difícil ainda. E aí qual será a nossa atitude? O que nós vamos fazer? Depois que Jó ficou doente, olha o que ele faz lá no versículo 10. Que diz: mas ele lhe respondeu, falando para a mulher: falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. A mulher queria que amaldiçoasse a Deus e morresse, mas ele continuou sem pecar, continuou tendo temor a Deus, continuou adorando, continuou sendo fiel. E aí eu pergunto, para que a gente reflita: será que nós ainda amaremos a Deus, mesmo no meio de uma dor muito grande, pessoal, nossa? Será que a gente amaria a Deus, mesmo estando num leito de hospital, com um diagnóstico terrível? Eu espero que isso não aconteça, mas se porventura acontecesse, de você estar até desenganado pelos médicos, num leito de hospital, sofrendo com uma enfermidade terrível, ou sofrendo um acidente muito grave, ou alguém tendo feito algo muito grave contra ti, e a tua vida dando por um fio. Será que a gente ainda assim amaria a Deus? Será que a gente ainda teria temor ao Senhor? Porque o que muita gente faz, irmãos, no momento da dor, é se esquecer de Deus, é abandonar a Deus, porque acha que Deus está amaldiçoando a sua vida, porque acha que Deus está prejudicando ela de alguma maneira. Será que nós amamos mais a nossa vida do que a Deus? Porque isso pode acontecer também. A gente ter tanto apego a nós mesmos, ao nosso próprio bem-estar, aquilo que a gente faz, que quando isso é tirado de nós, se nós não tivermos um temor realmente a Deus verdadeiro, de um crente fiel, nós podemos nos afastar. Isso acontece muitas vezes. No momento de uma grande enfermidade, no momento de uma grande dor, no momento de uma grande luta pessoal. Por fim, irmãos, por que Deus fez isso na vida de Jó? Tudo isso é porque Deus queria que Jó crescesse, tivesse mais paciência, mais fé, mais amor, mais compaixão, mais intimidade com Deus, para que entendesse que Deus é soberano e o experimentasse de uma maneira como nunca antes tinha experimentado. Esse era o propósito de Deus. Crescimento espiritual na vida de Jó, um relacionamento mais profundo, uma pessoa mais madura, mais fortalecida na fé, uma pessoa melhor ainda. Lembra que Jesus disse:
for um galho produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Quando a gente já é uma bênção, muitas vezes é isso que vai acontecer. Deus vai podar, Deus vai provar para que a gente cresça mais ainda. Olha o que aconteceu na vida de Jó, que está registrado lá no capítulo 42, para a gente poder finalizar. Então respondeu Jó ao Senhor. Olha o que Jó vai falar. Depois de todas as provações, se você quiser ler o livro depois, é muito bom. Depois de tudo que Deus falou para ele quando apareceu a ele, aí olha o que Jó diz. Bem sei que tudo podes. Ou seja, eu sei que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor é o Rei dos Reis, que nada foge ao teu controle, tu és todo poderoso, é isso que ele estava dizendo. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Outra coisa que ele aprendeu aqui, eu sei que o Senhor trabalha em tudo, que o Senhor tem planos para a nossa vida e que ninguém pode frustrar os teus planos. E quando o Senhor quer fazer algo, o Senhor faz, que não há quem impeça, mesmo sendo de um jeito que a gente não entenda, mas eu sei que os teus planos na nossa vida vão se cumprir. Veja o entendimento que ele chegou. E ele chegou nisso, não só na teoria, mas ele experimentou na prática, vendo os planos de Deus se concretizarem na vida dele. E aí ele diz, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento forma um conselho? Na verdade, olha o que ele diz, falei do que não entendia. Mesmo com todo o temor que ele tinha, ele reconhece, tinha coisas que eu não entendia. Eu falei besteira, eu falei coisas que eu não sabia, porque eu não te conhecia tanto, falei do que eu não entendia. Olha como ele está falando do passado, porque agora ele estava entendendo, agora ele estava compreendendo. Como foi que ele passou a compreender isso? Por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio da provação. Ele passou a entender certas coisas que ele não entendia antes. E aí ele diz coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas de Deus que ele não entendia. E aí ele diz coisas que eu não conhecia. Ele não conhecia antes. Ele não entendia. Quando foi que ele passou a entender essas coisas? No momento da dor, no momento do sofrimento, ele conheceu mais a Deus. Ele se achegou perto de Deus. A sua vida foi transformada. Ele foi impactado por Deus, mesmo no meio daquilo tudo. E aí ele diz, deixa eu dar ideia para vocês. Escuta depois a vida de ti, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. E aí ele diz assim, eu te conhecia, olha que interessante, eu te conhecia só de ouvir. Eu ouvia a respeito de Deus. E aí ele diz agora, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu tive uma outra experiência contigo. Meus olhos foram desvendados para te conhecer, para saber quem o Senhor é, para experimentar algo que eu nunca tinha imaginado. Eu consigo te ver agora. Eu consigo saber quem o Senhor é. Antes eu conhecia essas coisas, mas de ouvir as pessoas falando. Agora eu experimentei. Eu vi com os meus olhos. Agora eu entendo quão maravilhoso o Senhor é, o quanto o Senhor é grande. Coisas que eu não entendia. Por isso ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que ele diz que se arrepende e se abomina? Porque nós vamos ver que durante todo o livro, ele não pecou, mas às vezes ele tinha umas ideias equivocadas, ele falava algumas besteiras que não tinham sentido a respeito de Deus, porque ele não conseguia compreender a situação que ele estava passando. Mas nisso tudo, irmãos,
Nisso tudo, Deus não o abandonou. Deus estava do seu lado, mesmo ele não ouvindo Deus, mesmo ele ali chorando, sofrendo, clamando, querendo que Deus se manifestasse a ele. Ele não sabia, mas Deus estava ali do lado dele o tempo todo, e Deus estava trabalhando. Ele não percebia, mas Deus estava ensinando, Deus estava moldando, Deus estava aparando as arestas, Deus estava transformando o seu coração, Deus estava levando ele a um outro nível espiritual, a um outro nível de conhecimento. E é isso, irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente o conheça, Ele quer que a gente tenha uma amizade mais profunda com Ele, que a gente experimente a Sua presença, que a gente entenda coisas maravilhosas que às vezes a gente conhece só na teoria. Ele quer, em outras palavras, que a gente tenha uma experiência real e profunda com Ele. Deus quer que a gente conheça Ele não só de ouvir falar, mas de experimentar, de andar com Ele, de chorar aos seus pés, de experimentar a sua presença, de ver os seus livramentos, de ver a sua providência, de ver o seu agir, de ver como Ele está trabalhando e nos fazendo crescer. Deus quer fazer isso, irmãos, porque Deus nos chamou para um relacionamento de intimidade, para conhecê-lo, para andar perto dele, e não só superficialmente, não só de ouvir falar. E às vezes vai ser preciso Deus usar a dor, vai ser preciso Deus usar o sofrimento. No momento que isso acontecer, se lembre, Deus está no controle. Deus me ama. Ele está querendo me abençoar. Isso é porque Ele quer fazer eu crescer. Isso é porque Ele quer fazer o melhor. Então eu vou continuar adorando. Eu vou continuar louvando. Eu vou continuar servindo. Não importa o que esteja acontecendo. Eu vou continuar amando o Senhor. Porque eu sei que no final isso vai passar. E Deus vai abençoar mais ainda a minha vida. E eu vou conhecer mais a Deus. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que colocar no nosso coração. No momento da dor, se apegar mais ainda. Se for chorar, então chore aos pés de Deus. Derrame as suas lágrimas ali diante dele. Mas crendo que Ele está cuidando de nós e que Ele vai abençoar a nossa vida no final. Porque a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O louvor vai levar. Aí depois nós vamos celebrar a ceia.